Aleluia, estava doendo meu queixo. Abra a sua Bíblia comigo. Você teve uma semana abençoada? Glória a Deus. Abra a sua Bíblia comigo, por favor. No livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 38. Tema: a fé é uma cultura. E nós, como cristãos, nós temos que ter essa cultura. Amém. Ok, igreja? Amém. Hebreus 10, 38 diz: mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. O justo viverá da fé. Quanto justo tem aqui? Diga glória a Deus. Aleluia. Se você é justo, você precisa viver da fé, né? Outro texto diz viver pela fé. Outro texto diz viver por fé. E outro texto diz viver em fé, né? Então o justo, ele tem que viver essa fé. E essa fé é uma cultura que nós temos que viver, né? Essa cultura, né? Como existe a nossa cultura, a cultura do Acre é bem diferente da cultura de Santa Catarina, né? Que nós tivemos lá. A cultura dos estados do Nordeste também tem suas diferenças. E quem vive de fé, a fé tem uma cultura que a Bíblia nos ensina. Amém, queridos? Né? Uma vida, irmãos, uma vida cristã tem que funcionar pela fé. Amém. Nós temos que funcionar pela fé. A Bíblia é interessante porque a Bíblia ela não apresenta, irmãos, ensinamentos, apenas ensinamentos. A Bíblia ela revela um estilo de vida sobrenatural. É esse estilo de vida que você e eu temos que viver, né? E a fé, ela é o único canal pela qual nós podemos nos relacionar com Deus e experimentar as suas promessas. Amém. Nós só podemos experimentar as promessas de Deus por meio da fé. Amém, queridos? Amém? A Bíblia fala, irmãos, olha, o livro de Atos, ele é um livro, né, que começa ali a história da igreja, e nós vemos os atos, as atitudes dos apóstolos. Os apóstolos começam a realizar coisas extraordinárias, começam a dar continuidade à expansão do reino de Deus, que começa por Jesus. E nós vemos que o livro de Atos, ele não é um livro que fala de boas ideias, não é um livro que fala de discursos, não é um livro que fala de estratégias, mas o livro de Atos, irmãos, é um livro que fala de milagres, é um livro que fala de intervenção divina, é um livro que fala de fé em ação. Nós vemos ali a fé em ação. Sabe por quê? Porque o reino de Deus, irmãos, ele não é teoria. O reino de Deus é poder. Diga, o reino de Deus é poder. O reino de Deus é poder, é manifestação de poder. 1 Coríntios 4, 20, está escrito: o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Eu pergunto aqui, quem aqui já recebeu uma cura divina? Diga glória a Deus. Quem aqui já tem a consciência de que algumas situações da sua vida, você tenha consciência de que houve uma intervenção divina? Quem tem essa experiência aqui? Olha aí, praticamente todos. Isso é a manifestação do poder. E esse poder, ele só se manifesta através da fé. Não existe outro meio, é através da fé. Amém, queridos? E nós podemos viver uma vida, tem gente que pode ter uma vida, a melhor vida aparentemente, pode ter uma vida aparentemente boa, aparentemente próspera, aparentemente bem comportada, ética, mas se não tiver fé, não tem nada. A fé é o meio pelo qual nós nos conectamos a Deus.
Sem fé, eu não posso me aproximar de Deus. Você não pode se aproximar de Deus. Sem fé, você não tem vida espiritual. Então, não meça a ação e o poder de Deus por uma vida que vive estável no mundo ou em qualquer lugar. Alguém pode viver, inclusive, esses são os mais difíceis de se converter, porque eles se comportam bem, né? Porque eles agem de forma correta, né? Eles não vivem aprontando por aí, né? Tem uns que não vão nem em festa, não fumam, não bebem, mas a fé é necessária para se conectar com Deus. Sem fé, a Bíblia diz que o que não provém de fé é pecado. O que não provém da fé é pecado. Então não existe uma outra forma de o homem se conectar com Deus, se não for por meio da fé. E eu quero falar alguns pontos aqui nessa noite para reforçar isso na sua vida e para que você tenha esse entendimento de que nós temos que viver essa cultura na nossa vida. Nós somos homens e mulheres de fé. Nós somos homens e mulheres de Deus. Amém, querido? Nós não participamos de uma associação evangélica. Nós não participamos de uma religião. Nós participamos do corpo de Cristo. Nós estamos aqui reunidos como corpo de Cristo. E quando o corpo de Cristo se reúne, manifesta uma unção que se chama unção coletiva. E essa unção coletiva você não recebe por meio da internet, você não recebe por meio de um livro, você não recebe, não existe outra fonte a não ser quando a igreja se reúne. Amém, amados? Amém. Nós somos a igreja do Senhor e nós temos que viver essa cultura. E para nós vermos essa cultura, eu quero ensinar alguns pontos para você aqui. O primeiro é que a fonte da fé define a sua vida. A fonte da fé define a sua vida. Toda pessoa tem fé. Tem fé, porque existem vários tipos de fé, né? Mas toda pessoa tem fé. Você pergunta, e aí você crê? Eu creio em Deus. Você crê em Jesus? Eu aceitei Jesus desde que eu nasci. Eu já aceitei Jesus. As pessoas comumente dizem isso. Então todas as pessoas têm fé. A questão é onde essa fé está depositada? De onde vem essa fé? Qual é a fonte dessa fé? A fé de muitas pessoas, que não é a fé que eu comecei a falar aqui, a fé de muitas pessoas, de muita gente, é em pessoas. Confiam em pessoas. Confiam em pessoas que eles acham que podem abençoar a vida deles, né? Mas pessoas falham. Diga, pessoas falham. Pessoas falham. E quando falharem, como é que vai ficar essa fonte de fé? Né? Como é que vai ficar? A minha inspiração é um pastor, né? É um padre, é um cidadão ali, é o fulano, é o ciclano. Mas e aí? Se falharem, como é que fica essa fonte? A fonte de muitas pessoas é o dinheiro. Creia e depende do dinheiro. Se tiver dinheiro, está tudo bem. E dinheiro ocupa, biblicamente, uma função de um Deus na Bíblia, né? O único que é comparado a Deus na Bíblia não é nem o diabo, é o dinheiro, né? O único lugar que fala de dois senhores, e um deles é o dinheiro, é o que a Bíblia revela. Amém, amados? Então, presta atenção. Mas e se o dinheiro acabar? Como é que fica essa fonte? Essa fonte de fé. Se você crê no dinheiro, e se o dinheiro acaba? Alguns creem na ciência. A fonte de fé é a ciência. Mas a ciência, irmãos, a ciência ela é limitada. A ciência é limitada. E alguns querem até colocar a ciência contra a Bíblia, contra Deus. Né? Olhando, né? Eu sou formado em ciências. Uma das faculdades que eu fiz foi de ciências. E há uns menos de 40 anos atrás, a ciência descobriu, foi uma descoberta assim fenomenal. Descobriram que a criança com 8 dias de nascido,
O ser humano com 8 dias de nascido é o ponto em que ele está, que ele tem a maior força no seu corpinho de regeneração. Aí vai lá para o Antigo Testamento. Deus diz assim, manda circuncidar as crianças no 8º dia. Deus sabia ou não sabia? Há menos de 50 anos atrás, a ciência descobriu que o homem, num alto grau de agonia, ele chega a transpirar sangue. Jesus lá no Getsemane, o que foi que ele transpirou? Gotas de sangue, porque ele estava em agonia, em um alto nível de agonia. Então, tudo que a ciência descobriu até hoje, né? Tem um texto lá em Isaías, em que ele profetiza, ele diz, e há pouco tempo também se descobriu que a Terra é redonda, não tem muito tempo não. Aí lá Isaías profetiza dizendo assim, há um Deus todo-poderoso sobre o círculo da Terra. A Bíblia já dizia. Então tudo que a ciência descobre, irmãos, a Bíblia, ela já dizia, ela já revelou antes. Tudo. Até porque a ciência é a verdade. Dizem que a ciência, na mais pura da essência dela, né? Ela quer chegar à verdade. E Deus é a verdade. Só que a ciência tem teorias. E muitas das teorias que é colocado cientificamente, essas vão contra a Bíblia, mas essas não têm prova. Mas quando alguém crê na ciência, geralmente os ateus dizem assim, eu creio na ciência, eu não creio em Deus. Mas a ciência falha. E Deus, eu te garanto que ele não falha. Você pode confirmar isso, diga glória a Deus. Uma outra fonte de fé, irmãos, é em si mesmo. A pessoa crê nela acima de tudo, só ela. Mas deixa eu te dizer uma coisa, o ser humano é muito fraco. Nós somos muito fracos para nós mesmos sermos a nossa fonte de fé. Amém? E quando há uma canalização, isso se torna fonte da fé. Sabe qual é o resultado, irmãos? Frustração. O resultado é medo e desespero. Não tem para onde correr. Mas existe uma fonte correta da fé. Diga glória a Deus por isso. Qual é a fonte correta? É Deus e a sua palavra. Deus e a sua palavra. Irmãos, a fé é o único canal pelo qual nós podemos nos relacionar com Deus e experimentar as suas promessas. Eu falei isso no início. Mas ele é o único canal. Né? Em Marcos 9:23 está escrito, se podes crer, Jesus diz, se você puder crer, tudo é possível ao que crê. Em Mateus 19:26, Jesus diz, para Deus tudo é possível. Em Números, capítulo 23, versículo 19, a palavra diz, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O nosso Deus é o Deus da verdade. Amém, amados? Irmãos, fé é um sentimento. Aliás, fé não é um sentimento, fé é uma decisão. Diga, fé não é sentimento. Fé é uma decisão, irmãos. É uma decisão. Eu decidi crer. Eu decidi crer que Jesus é o Filho de Deus. Eu decidi crer que Ele ressuscitou ao terceiro dia. Eu decidi crer que o Espírito de Deus habita dentro de mim. Eu decidi crer que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu decidi crer. A fé não depende de circunstâncias. A fé depende da palavra. Amém, queridos? Não depende de circunstâncias para crer. Creia simplesmente porque a Bíblia diz. A Bíblia é a maior fonte de fé. E duvidar da palavra, irmãos, é duvidar do caráter de Deus. Amém, amados? Nós não podemos duvidar do caráter de Deus. Em segundo lugar, irmãos, a fé vence o mundo. Diga, a fé vence o mundo. 1 João 5, 4 em diante, né, está escrito, essa é a vitória que vence o mundo. O que é que vence o mundo? A nossa fé. Diga, a minha fé. Diga, a minha fé. Ela tem capacidade
de vencer o mundo. De vencer o mundo. Sabe por quê, irmãos? Preste atenção. Existem dois sistemas. Diga, dois sistemas. Existem dois sistemas. Um é o sistema do mundo. O sistema do mundo e os valores do mundo que estão lá fora. Esse sistema, irmãos, ele funciona nos pressionando com conceitos, muitas vezes, e na maioria das vezes, diferentes dos conceitos divinos. E essa pressão que vem do mundo, geralmente, irmãos, ela vem e ela funciona através do medo, através da insegurança, através do controle, através da ansiedade. E quando nós nos deixamos pressionar e influenciar pelo mundo, nós vemos o que o mundo oferece. O que é que o mundo oferece? O mundo oferece falta de segurança. O mundo oferece falsas soluções. O mundo oferece escravidão emocional. É isso que o mundo oferece. Mas existe um outro sistema, o sistema de Deus. Diga, o sistema divino. Esse é o sistema de Deus. E o sistema de Deus funciona pela fé. Diga, pela fé. E o que a fé faz? A fé liberta do medo. A fé rompe limites. Ela faz que a gente rompa limites. A fé traz paz verdadeira. A fé traz segurança. Irmãos, quem vive pela fé não vive dominado pelo sistema do mundo. O mundo não tem influência. Por quê? Porque nós vivemos pela fé. O mundo quer nos influenciar com conceitos errados. E esses conceitos, no geral, e isso está muito claro hoje, causam uma inversão de valores completamente. O que está errado é o que está certo. O que está certo é o que está errado. Isso é uma realidade ou não é? Está tudo invertido, está tudo invertido. Quem é o super-homem lá fora? O super-homem é o homem que tem muitas mulheres. O super-homem é o garanhão que tem muitas mulheres. Qual é o menino na família? O menino que é louvado, é o menino que tem muitas meninas. As meninas tudo atrás dele, ele pega uma, pega outra. O pai tem o maior orgulho de dizer isso para todo mundo. É ou não é? Agora está sendo vergonhoso. A menina, depois de certa idade, tem que perder a virgindade. Isso é um negócio de virgindade. Isso é coisa da antiguidade, do passado. Hoje não existe mais isso no sistema do mundo. Amém, queridos? No sistema divino é diferente. No sistema divino, nós que somos homens, Deus nos deu uma mulher. No sistema divino, Deus nos deu responsabilidades. Deus nos deu uma idoneidade. Deus nos deu caráter. Deus nos deu condições de sermos exemplo. Deus nos chama para nós sermos luz e sal. Amém? Para que nós não sejamos influenciados pelo sistema do mundo, mas que nós possamos influenciar o mundo. Em outro tempo, todos nós estávamos dominados pelo sistema do mundo, não é? Nós vivíamos dominados pelo sistema do mundo, porque nós não conhecíamos a Deus, nós não conhecíamos a fé, nós não tínhamos fé. Mas agora nós temos fé. E quem vive pela fé, vive acima das circunstâncias. Não interessa como está, o que interessa é que eu creio em Deus. Eu estou com Deus, eu sei que Deus está comigo. Amém, amados? Mas preste atenção. Como eu sempre digo aqui, olha, não existe meio termo. Não tem meio termo. Ou é ou não é. Então preste atenção no que eu vou dizer. Existem dois sistemas. Diga, dois sistemas. Quais são os sistemas? O sistema do mundo e o sistema de Deus, o sistema divino. Preste atenção. Ou você vive a fé, que é o sistema divino, ou você vive o sistema do mundo, controlado pelo mundo. Não existe meio termo, irmãos. Ou nós vivemos um, ou nós vivemos outro. O que você tem decidido? Quais são as decisões que você tem tomado? O que o mundo consegue, às vezes, influenciar muitos cristãos é a força da maioria. Não, a maioria está fazendo, eu também vou fazer. Não, a maioria faz um negócio ali de corrupção. Todo mundo faz, vamos lá fazer. Não, irmãos, nós não somos todo mundo, nós estamos no sistema divino, no sistema da fé. Isso provém de fé?
Se meter em corrupção provém de fé? Então não é para mim nem para você. Mentir provém de fé? Então não é para mim nem para você. Roubar provém de fé? Então não é para mim nem para você. Então Paulo fala sobre tudo isso, né? O que antes você fazia, agora você não faz mais. Por quê? Porque agora eu estou num outro sistema. Eu estou no sistema divino. E o sistema divino, o sistema de Deus, é o sistema da fé. Amém, amados? É o sistema da fé. E nós vivemos pela fé. Diga, eu vivo pela fé. Aleluia. Terceiro lugar, irmãos, para nós vivermos essa cultura da fé, nós precisamos entender que religião não é fé. Diga, religião não é fé. Mateus 23, 27 a 32, não vou ler o texto que é muito grande, mas esse texto é Jesus confrontando os escribas e os fariseus. Ali Jesus está confrontando exatamente, irmãos, a religiosidade. Por que Jesus está confrontando a religiosidade? Porque a religiosidade, ela substitui relacionamento por regras. Ela substitui o relacionamento com Deus para obedecer regras. Regras estão acima do relacionamento. Jesus fala lá com os escribas, com os fariseus: olha, vocês são hipócritas, porque vocês, aparentemente, vocês vivem, dizem que vivem, mas não vivem, porque vocês colocam peso nas costas das pessoas, vocês falam para as pessoas fazerem, vocês não fazem, vocês exigem regras que não cumprem. Então, irmãos, isso é próprio da religiosidade. A regra, ela cria um valor acima, que é colocar ela acima da fé, acima da palavra. Ah, não, mas é porque foi determinado assim e vai ter que ser assim. Ah, o camarada errou, ele vai ter que sofrer as consequências, ele vai ter que ser expulso da igreja, ele vai ter que ser disciplinado, vai ter que ser feito um bocado de coisa, porque ele errou. A regra da igreja, a regra da religião é essa, e essa regra que vai seguir. Só que a Bíblia fala de misericórdia, a Bíblia fala de amor, a Bíblia fala de compaixão, a Bíblia fala que Jesus perdoa, a Bíblia fala que Deus perdoa. Jesus ensina Pedro a perdoar. Quantas vezes, irmãos? Num dia. 70 vezes 7. Num dia. Então, irmãos, a religião, ela vive essas regras. A religião produz aparência e não transformação. A aparência é mais importante do que a transformação. A transformação, ela vem de dentro para fora. A aparência é o que você está vendo aí. Então, cuidado com esses conceitos. Cuidado. Porque a religião, ela controla, a religião, ela manipula, a religião, ela gera culpa, a religião, ela prende pessoas. Ela prende pessoas. E a verdadeira fé não é assim. A verdadeira fé, ela gera relacionamento com Deus. Deus quer se relacionar com você. Deus quer se relacionar comigo. Deus quer ter um relacionamento. E esse relacionamento vai produzir liberdade. Esse relacionamento vai manifestar o poder dele. O poder de Deus, irmãos. Preste atenção que eu vou dizer. A religião, ela imita a fé, mas ela não produz vida. A religião imita a fé, mas não produz vida. Amém, amados? Olha, irmãos, em quarto lugar, para a gente entender o que é a cultura da fé. A cultura da fé, irmãos, é a fé verdadeira que vem do Espírito Santo. A fé verdadeira vem do Espírito Santo. Por quê? Porque a fé de Deus não é natural. A fé de Deus, ela é espiritual. Diga, a fé é espiritual. Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir
e ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E quando nós ouvimos essa palavra de Deus, irmãos, aí o papel do Espírito Santo na nossa vida comunica essa verdade no nosso espírito, e essa fé ela é gerada, e essa fé começa a ser trabalhada no nosso interior, né? no nosso ventre começa a correr o rio de Deus, né? O rio de Deus no nosso interior, e essa fé ela vai aumentando, e nós começamos a receber a revelação da palavra, o entendimento da palavra pelo Espírito, e isso gera fé dentro de nós, e quanto mais nós ouvimos o Espírito, mais a nossa fé cresce. Amém, queridos? Quanto mais nós ouvimos o Espírito de Deus, a nossa fé ela vai crescendo cada vez mais. E eu quero dizer que o seu nível de fé, ele é proporcional ao seu relacionamento com o Espírito Santo. Você tem se relacionado com o Espírito Santo? Quando nós nos relacionamos com o Espírito Santo, nós nos tornamos mais espirituais. Nós nos tornamos mais próximos de Deus, nós nos tornamos mais sensíveis, nós nos tornamos mais, irmãos, nós nos tornamos mais perto de Deus, nós compreendemos melhor as coisas de Deus, quando nós deixamos isso acontecer, nos relacionamos com o Espírito de Deus. E como é que nós fazemos isso? Como é que nós entramos nessa intimidade, irmãos? É a receita que eu tenho dado aqui continuamente, é orar todos os dias, é meditar na palavra todos os dias. Isso vai trazer um desenvolvimento e uma sensibilidade espiritual. Orar e meditar na palavra de Deus. Vida devocional. Você fez seu devocional hoje? Você tirou um tempinho para falar com Deus? Você tirou um tempinho para ler a palavra de Deus? Tirou um tempinho para se relacionar com Ele? Quanto mais nós nos relacionamos, mais íntimo nós nos tornamos. Amém, amados? Mais íntimo nós nos tornamos. Amém, queridos? Em quinto lugar, a fé ela não é passiva, a fé é ativa. A fé não é passiva, irmãos. Eu tenho uma palavra que é só sobre isso aqui. A fé ela não é passiva, a fé ela tem que ser ativa. Então a fé verdadeira ela é ativa, a fé verdadeira age, a fé verdadeira decide, a fé verdadeira se posiciona. A fé verdadeira não aceita derrota. A fé verdadeira não vive como vítima. A fé verdadeira não recua. Ela parte para cima, ela continua, ela marcha, ela segue adiante. Essa é a fé verdadeira. Amém, amados? Por isso Deus fala, né? Em Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Deus. Por quê? Porque Deus, ele responde à fé. Você sabia que Deus, ele não responde à dor, ele responde à fé? Não é o sentimento que nós estamos tendo, não é a nossa tristeza, não é a nossa dor, não é a nossa sensibilidade emocional que vai atrair Deus, que vai chamar a atenção de Deus. O que chama a atenção de Deus é fé. É fé, irmãos. Quando nós praticamos a fé, nós chamamos a atenção de Deus. Amém, queridos? Amém, amados? Então quero concluir, meu irmão, enfatizando que existe esses dois sistemas. E nós estamos aqui, olha, o sistema da fé está aqui e o sistema do mundo está aqui. E esses dois sistemas, nós vamos estar num ou nós vamos ser puxados para o outro. E nós precisamos estar no sistema divino, no sistema da fé. Amém? Então o sistema do mundo, ele gera medo, insegurança, controle, manipulação, escravidão, tudo o que não presta. Mas o sistema de Deus, ele gera fé, confiança, dependência de Deus e liberdade. Em qual é o sistema que você faz parte? Então decida hoje, em nome de Jesus, decida hoje
sair de uma fé natural, abandonar a religiosidade. Decida hoje viver a fé sobrenatural. Eu pertenço a Deus, eu vou viver a fé sobrenatural. Eu vou viver o sistema de Deus, o sistema divino. Eu quero a verdade de Deus para a minha vida. Eu quero os princípios divinos para a minha vida, para a minha família, para as minhas atitudes, para as minhas ações. Eu quero Deus. Estou no mundo ainda, mas eu sou de Deus, eu pertenço ao sistema divino. E o sistema mundano eu vou influenciar, eu não vou ser influenciado por ele. Amém, queridos? Você entendeu essa palavra? Então se coloque em pé em nome de Jesus. Aleluia! Louvado seja Deus. Eu quero lhe convidar aqui na frente para nós orarmos juntos. Glória a Deus. Feche seus olhos, por favor. Oh, aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Preste atenção. Você não precisa sentir. Se sentir é bom, né? Mas você não precisa sentir. Você precisa crer. Creia no que a palavra de Deus diz. Creia no que Deus diz. O que Deus diz está acima de tudo. Acima do mundo, acima do homem, acima da religião, acima de tudo. Deus falou, é nele que eu vou crer. É a ele que eu vou atender. Amém? Feche os teus olhos. Eu não sei como está a sua vida, mas você sabe. Você sabe como está a sua vida. Deus está te chamando nessa noite para você viver a cultura da fé, para você viver os princípios dele. Viva os princípios dele. Porque quando você vive os princípios de Deus, você atrai Deus para as suas causas. Você atrai Deus para a sua vida. Você atrai Deus para a sua família.